noite, igreja, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Estou muito feliz de estar mais esta quarta-feira reunidos com todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo e mais uma noite maravilhosa que nós nos alimentaremos bem e muito bem. E nessa noite a nossa alma será mais uma vez fortalecida se nós então utilizarmos os recursos, as ferramentas que o Reino de Deus disponibilizou para nós. Eu desejo nessa noite a presença do Espírito Santo de Deus, revelando o profundo e escondido, as coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Que nesta noite nós possamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos alimentarmos do novo, porque o novo é que traz o vigor da alma. É o novo que te traz mais segurança nos passos do dia a dia. São aqueles passos que você toma com convicção. Você sabe muito bem para onde vai, sabe muito bem o que tem que fazer e sabe muito bem que ninguém nem nada vai te parar. Porque agindo Deus, quem impedirá? O braço forte do Senhor está a favor de cada um de nós. E nós temos no Senhor os nossos sonhos, sim, realizados em nome de Jesus. E a nossa vida é uma vida de santidade. É uma vida que nós desfrutaremos da eternidade com Cristo, porque nós estamos caminhando cada vez mais para perto do Senhor. Não que somos perfeitos, mas caminhamos para a perfeição. Nós estamos até seguindo o exemplo de Paulo. Então, nesta noite, meus queridos, eu quero estar dando aquela continuidade, vou estar fechando acerca da palestra passada, que nós estávamos falando sobre os inimigos invisíveis, os inimigos que atuam para nos destruir, que tentam, pelo menos, destruir as nossas vidas, mas todos eles já estão frustrados. Essa é a nossa realidade, porque nós estamos sobre a sombra do Altíssimo. Então, aquele que descansa sobre a sombra do Altíssimo, ele descansará em paz e segurança, porque os teus inimigos não podem te tocar. Esta é a nossa realidade em Cristo Jesus. Então, dando continuidade à palestra passada, nós estávamos falando sobre o versículo de Efésios, capítulo 6, versículo de número 12. Efésios 6, 12. Então, lá nós estávamos falando sobre porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Muitas vezes nas nossas vidas nós focamos, infelizmente, nos seres humanos. Porque quando existem os confrontos, os debates, os desgastes, nós só enxergamos os seres humanos na nossa frente. E na verdade são eles que nos irritam, são eles que nos tiram do sério, são eles que fazem as atrocidades, são eles que são os criminosos, são eles que são os corruptos, são eles que são as pessoas que causam a morte dos seus semelhantes. Então nós enxergamos o ser humano como um problema. Esta é a verdade. Só que eu venho nesta noite com uma notícia diferente, a qual eu já comecei a anunciá-la na palestra passada, em que nós devemos tirar o foco do ser humano, por pior que ele seja. Quando nós temos então um empate ou aquela situação, um entrave nas nossas vidas, melhor dizendo, nós então focamos aquela pessoa. fulano é terrível, ele é chato, ele é perturbado, é uma desgraça quando chega, estraga a presença agradável que está no nosso meio, é uma pessoa negativa, é perturbado, ele gosta de criar confusão, não entende nada que a gente explica. Então nós temos uma série de fatores que verdadeiramente acontecem na nossa dimensão. Mas a grande sacada desta passagem da Bíblia é o seguinte, é que a nossa luta não é contra os seres humanos.
Então nós temos que paralisar imediatamente o nosso desgaste com os seres humanos. Principalmente quando nós tentamos explicar alguma coisa. Isso é muito comum nos ambientes de trabalho, mas tem aquela discussão, a fulano, e ele vai chegar, vai estragar tudo, não dá, ele vai descobrir que a gente vai fazer esse projeto aqui, ele vai querer dar pitaco, ele vai querer fazer do jeito dele. Então isso é uma realidade que está no convívio de todos os seres humanos que trabalham, que querem, enfim, desenvolver uma vida abençoada. Então todos esses entraves eles estão por aí. Mas a verdade é que nós precisamos tirar o foco deles e enxergar quem está por detrás. O segredo é que quando você ministra aquela oração de determinação para a queda de todos os inimigos que estão por detrás de tais pessoas, eles perdem a força. Eles perdem a força e não conseguem mais se levantar. Muitos deles até se tornam nossos amigos, outros se afastam de vez, outros ficam neutralizados e não mais oferecem resistência e nem perigo contra nós. Então, isso é muito inteligente da nossa parte quando nós utilizamos as ferramentas de guerra, a palavra. Porque quando os demônios se manifestam nas igrejas, isso é muito comum, nós expulsamos como? Pela força, nós pegamos com violência, arrancamos ele pelos braços e jogamos fora. Não, na verdade nós utilizamos a palavra. Da mesma forma que você expulsa um demônio que se manifesta na tua congregação, você vai expulsar aquele que está te perturbando. E eu quero lhe ensinar um outro segredo. Você não precisa expulsá-lo em voz alta. Basta você falar em espírito, ou seja, em pensamento, e você então determina o comando. Você tem que entender que você e o Pai são uma pessoa só. E quando você determina, o Pai também está determinando. Por isso ele nos ensinou: em meu nome expelirão demônios, curarão os enfermos, falarão em outras línguas, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Em meu nome. Esse em meu nome não é simplesmente usar o nome e as portas vão se abrir. É porque a tradução ela enfraquece a expressão. Na verdade é em Jesus. Então nós que estamos em Jesus e usamos o nome de Jesus por estarmos nele, então a autoridade ela é exercida no mundo espiritual. Então em Jesus. Então como nós estamos nele, então nós exercemos o comando. Em nome de Jesus, eu determino que legiões de anjos de Deus vão de encontro a este demônio ou a estes demônios que estão por detrás de tal pessoa. Eu determino agora a destruição de todos eles, porque vocês não têm poder de tocar na minha vida. Esse é o segredo. Nós não podemos tirar os demônios das pessoas a não ser que elas queiram. Mas os demônios que estão por detrás das pessoas que não querem Jesus não têm também o direito de perturbar as nossas vidas. Então quando nós partimos para cima e agredimos eles, os que estão atrás de tais pessoas, automaticamente aquela quantidade de demônios ali, eles caem. Eles caem e quando eles caem, a pessoa fica fraca acerca de criar problemas, transtornos, mexericos e várias ofensivas das trevas que elas nos irritam, elas nos tiram do sério, e isso é um entrave. Esse tipo de problema nós temos que tirar dos nossos caminhos, porque o problema que você não vence é o problema que se torna o teu limite. Então lembre-se disso, não crie limites, passe por cima, mas passe por cima com força, para que não sobre pedra sobre pedra que não seja derrubada. Nós temos que partir com tudo. Nós temos que ter tolerância zero com os demônios. É a mesma coisa nos Estados Unidos, tem a tolerância zero contra o terrorismo. Então, lá o terrorista ele não pode se manifestar, porque se manifestar, eles vão investir com tudo em cima. E assim também nós temos que ser contra os nossos terroristas espirituais, que têm causado terror nas nossas vidas. Nós temos que ir com tudo, com as nossas forças espirituais. Então quando nós determinamos com a palavra
a palavra vai destruí-los, porque é a palavra que é a nossa arma. Então, o Senhor Deus sempre nos deu o exemplo. Ele disse assim: a palavra que sai da minha boca não voltará vazia, até cumprir tudo aquilo para a qual foi designada. E da mesma forma, o Senhor Jesus disse: vós sois deuses, farão as obras que eu faço e maiores ainda. Então, em um versículo ele diz que vós sois deuses. Então, ele está dizendo a nossa posição espiritual, conforme está escrito no livro de Efésios, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e juntamente com Cristo nos fez assentar nos lugares celestiais. Então, nós somos deuses, sim, com D minúsculo. Nós obedecemos a um senhorio maior, que é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Pai. Então, nós temos o poder. O Senhor Jesus Cristo garantiu que nós faremos as obras que Ele fez maiores ainda. Então nós temos a autoridade que Ele tem de expulsar os demônios, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, falar em outras línguas, e se bebermos alguma coisa mortífera não nos fará mal algum. Nós temos sim essa autoridade. Então, a partir disso aí, nós exercitamos a nossa fé, determinamos a desgraça de Satanás para que ele não mais atravesse os nossos caminhos. Porque quando atravessaram os caminhos de Jesus, já atravessaram de joelhos, derrotados e destruídos. E assim tem que ser conosco. Quando ele entrou na terra dos Gadarenos, ou Gesarenos, algumas versões, tem uma variação de tradução, mas é a mesma coisa. Quando eles entraram, então havia um homem que vivia no meio dos sepulcros, que ele ficava gritando, se ferindo com lascas de pedras, e tentaram algemá-lo, tentaram várias coisas. Ele quebrava as cadeias cadeias é algemas, grilhões, forma de prendê-lo para que ele não mais fizesse aquilo. Eles não conseguiram de forma natural. Por quê? Porque ali está a pré-figura das nossas situações. Nós não vamos conseguir vencer pessoas que estão possuídas pelo mal de forma natural. Pessoas que são instrumentos do mal de forma natural. E elas são normalmente 90%. 90% dos nossos problemas se resolvem batendo nos demônios, destruindo os demônios. Então 90% dos problemas se trata de forma espiritual. Os 10% com uma boa conversa se resolve. Então quando o Senhor Jesus entrou naquela terra, imediatamente vieram os demônios através daquele homem e disseram: ó Filho de Deus, por que viestes nos atormentar antes do tempo? Então veja bem, a presença de Deus é atormentadora para o maligno. Então, como nós estamos na presença de Deus e andamos na presença de Deus, então nós somos atormentadores, porque quando nós estamos na frente dos demônios, a presença de Deus que está em nós se manifestará e irá consumir os nossos inimigos. É muito simples, não é fácil. Eu disse que é simples. Então nós precisamos exercitar a nossa fé. A nossa fé, ela precisa ser praticada contra o velho hábito do costume antigo. O costume antigo, ele precisa ser vencido pela prática do novo. Se parar de praticar o novo, o velho assume de volta o comando. Isso nós não podemos permitir, porque nós fomos chamados para nascer de novo. E nascer de novo é ser reprogramados, é deixar o velho e viver o novo. E quando nós enfrentamos os inimigos de frente, eles caem diante dos nossos pés e vão dizer: por que vieste nos atormentar antes do tempo? Então, nós temos que ser a tormenta do mal. Nós não podemos ser atormentados pelo mal. Nós que temos que atormentá-los, assim como o Senhor Jesus foi a tormenta do mal. Então é como diz o ditado popular: filho de peixe, peixinho é. Então filho de Deus, Deus é. Nós somos deuses com D minúsculo. E nós estamos então diante dessa situação. Ou assumimos a autoridade a qual nós fomos revestidos por promessa, ou então os inimigos vão continuar fazendo chacota com as nossas pessoas, ou melhor dizendo, com a nossa face. Eles vão zombar, eles vão cuspir, eles vão nos humilhar. Por quê? Porque nós não estamos ali ocupando o lugar que nos é devido. E na verdade, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Regiões celestiais é a mesma coisa
que regiões espirituais ou quânticas. É onde se deriva todo o poder. O poder vem do espiritual. Conforme palestras anteriores eu sempre disse, tudo que nós pegamos, enxergamos, tocamos, veio por meio do invisível. Primeiro energia, depois matéria. E nós vivemos no mundo quântico, no mundo espiritual, onde o poder está concentrado a tal ponto de trazer as coisas que não existem à existência. É lá que nós estamos assentados, é lá na dimensão divina. Então, quando nós controlamos o mundo espiritual, a nossa vida aqui na Terra se torna mais leve. Não vamos deixar aqueles que estão trabalhando por detrás de pessoas nos atormentarem, tirar o nosso sossego. Toda vez que algo acontece, que alguém atravessou os nossos caminhos, nós temos que imediatamente despachar legiões de anjos em nome de Jesus e determinar a destruição de todos os demônios que estão usando tais e tais pessoas contra as nossas vidas, e tudo vai ser mudado. Mas precisa haver constância, porque às vezes eles provocam uma resistênciazinha no blefe. Eles dão um grito, manifesta, e a coisa parece que piora às vezes, mas é justamente para você desistir. Quando ele está tentando fazer isso é porque ele está sofrendo. E demônio só sai com dor. E a dor é a dor do tormento, porque a luz, as trevas não prevalecem contra a luz, mas a luz prevalece contra as trevas. E a luz que está em nós, ela vai prevalecer contra todas as trevas que, porventura, tentem permear os nossos caminhos. Nós somos em tudo mais do que vencedores. Isso é o que é certificado de garantia do nosso estado de consciência. Para isso nós precisamos só sustentar a aliança da convicção. A aliança é feita pela fé. E quando nós fazemos aliança pela fé, nós fazemos valer o sangue do sacrifício, porque nós nos tornamos um com Jesus. Aí nós vamos poder dizer, assim como Jesus disse, eu e o Pai somos um. E nós temos que ser um com o Pai. E nós só seremos um com o Pai se nós tivermos aliança de sangue com o Senhor Jesus. Quem tem o Filho tem o Pai e tem a vida eterna. Então, se nós não temos o Filho, nós não temos nada. Façamos a nossa aliança de convicção com o Filho, o Santo Filho do Deus vivo, aquele que por nós morreu e que por nós ressuscitou. Nos deu toda a força no ato da sua morte, pois está escrito que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos sarados. E ainda nos deu autoridade, nos deu tudo. Então, por que não estamos fazendo nada com tudo que Deus nos deu? Isso é falta de posicionamento nosso. Nós devemos unir as nossas convicções, trabalharmos juntos, pois nós formaremos a mente de Cristo. E quando nós formamos a mente de Cristo, nós determinaremos juntos coisas grandiosas e nós veremos com os nossos olhos a materialização das nossas convicções, porque o Senhor é Deus. Ele prometeu e Ele cumpre. E nós somos teus filhos e já somos vencedores. Então este é o segredo. O segredo é enxergar o que está por detrás. Sempre lutar contra o que está por detrás. E assim nós venceremos. Eu quero só fazer um breve comentário, tá? Lá no livro de Jó, logo no início do livro, nós temos ali, eu vou resumir, não vou abrir porque senão não vai dar tempo, mas eu tenho certeza que vocês conhecem a passagem. Lá no capítulo 1 de versículo de Jó, vocês vão entender, lendo ali, logo no início, nós temos ali uma explanação detalhada de movimentações espirituais trabalhando contra seres humanos. E é muito interessante. Quando o Satanás estava no meio dos filhos de Deus e os filhos de Deus estavam apresentando a Deus as suas ofertas, veio no meio deles Satanás. E o Senhor Deus perguntou: de onde vem Satanás? E ele respondeu: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Aí o Senhor disse a ele: tens observado o meu servo Jó, homem reto e íntegro, e que se desvia do mal, e na terra não há homem como ele. E Satanás então
disse para Deus: o Senhor abençoou a Jó, tudo que ele põe as mãos prospera, tudo que ele faz dá certo. Tira tudo que ele tem e vê se ele não vai blasfemar contra ti. Aí o Senhor Deus então permitiu que Satanás tocasse em tudo que Jó tinha e disse: vai e toque em tudo que ele tem, mas poupa-lhe a vida. E Satanás saiu da presença de Deus. E diante de acontecimentos que nós podemos observar, que estão escritos naquele livro, aquele livro é uma preciosidade, é uma fonte de riqueza incrível. Nós devemos meditar e analisar com muita calma este livro. Diz assim que Satanás saiu da presença de Deus e foi tirar tudo que Jó tinha. E a Bíblia diz assim: estava Jó em sua casa e de repente chegou um mensageiro dizendo: Jó, nós estávamos na casa dos teus filhos e de repente os sabeus atacaram a casa dos teus filhos, mataram todos ao fio da espada e somente eu sobrei para lhe trazer esta notícia. E a Bíblia diz: falava este ainda e chega outro mensageiro dizendo: Jó, nós estávamos reunidos na casa do teu filho e de repente veio um vento terrível e deu contra aquela casa e ela caiu sobre todos e matou a todos. E somente eu sobrei para lhe trazer esta notícia. E falava este ainda e veio outro mensageiro e disse: Jó, nós estávamos na casa dos teus filhos e de repente fogo de Deus, ainda falou com D maiúsculo, caiu sobre aquela casa e matou a todos, e só eu escapei para lhe trazer esta notícia. E o interessante é que quando o inimigo sai da presença de Deus e vai para a vida de Jó, em momento algum nós temos um relato dizendo que eu via Satanás, um ser terrível, que se levantou contra Jó e contra toda a sua família e o destruiu e lançou fogo das suas narinas e usou o teu tridente e fez aquele monte de coisa. Não, nós observamos o quê? Que ele usou pessoas, os sabeus. Em segundo lugar, ele usou elementos da natureza, o vento forte e terrível. E em terceiro lugar, ele fez uma manifestação que era como um fogo de Deus que descia para consumir o holocausto. Um fogo parecido a tal ponto que aquele terceiro mensageiro ele se confundiu e disse fogo de Deus com D maiúsculo, ou seja, já acusando quem teria feito tudo aquilo seria Deus contra a vida de Jó. Uma estratégia perfeita, tudo sincronizadinho. O primeiro chega, falava este ainda, chega o segundo, falava este ainda, chega o terceiro. Então, tudo foi projetado, planejado. E isso está escrito exatamente aqui, em Efésios 6, no versículo de número 12, quando ele diz o seguinte: a nossa luta não é contra os seres humanos, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, nós podemos observar contra os dominadores deste sistema mundial em trevas. Quando existe um sistema, nós temos que entender, eu vou dar um exemplo bem prático aqui, o sistema operacional Windows, que nós utilizamos, o Windows 10, por exemplo. Então, ele tem o seu sistema operacional, ele administra todas as operações de um microcomputador. Como? Ele tem um código-fonte, onde são geradas todas as informações, a estrutura do programa e os seus executáveis, que corresponde aos teus comandos. Então, à medida que você vai comandando, eles vão operando. E no mundo espiritual das trevas também existem os teus executáveis. São aqueles seres que executam ordens de um comando. Por isso que tem principados. O príncipe deste mundo, ou seja, aquele que lidera, aquele que administra a destruição e o caos, porque ele tem um ministério. E o ministério dele está descrito no Evangelho de João, que diz o seguinte: ele veio para matar, roubar e destruir.
E Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então, a morte, a destruição e o roubo faz parte do ministério das trevas. E isto é sistematicamente controlável. Então, nós temos executores, nós temos controle, nós temos um sistema mundial em trevas. Então, é muito sério o que eu estou falando. Nós precisamos nos posicionar de uma forma equilibrada, de uma forma poderosa, pela unidade da fé, porque o sistema das trevas está unido, está organizado, e nós, muitas das vezes, cristãos, estamos dispersos, às vezes se prendendo ou atrelando-se a coisas infantis, coisas que não vão nos levar a nada, discussões insensatas e várias outras situações, quando na verdade nós precisamos nos posicionar como um exército verdadeiro do Senhor Jesus que nós somos, porque Deus nos chamou para sermos guerreiros. Deus nos chamou para atropelarmos o sistema mundial em trevas. Não devemos ceder campo para o inimigo, nós devemos ganhar campo. Por isso Deus nos chamou. Isso quer dizer igreja. Igreja vem do eclésias. Eclésias quer dizer chamado para fora, ou seja, chamado para fora do sistema mundial em trevas. Essa seria a interpretação mais plausível acerca do sentido etimológico da palavra igreja. E igreja tem um cabeça, é aquele que dirige toda a informação do sistema mundial da luz, vamos dizer assim, é Cristo. E nós somos o teu corpo, por isso nós temos que estar bem ajustados nas leis do universo, porque somente andando nas leis do universo nós saberemos que realmente estamos caminhando na luz. E quem caminha durante o dia sabe para onde vai, não tropeça e não cai. Mas quem caminha em trevas não sabe para onde vai, tropeça e cai. Por isso nós precisamos andar na luz. E andar na luz é isso, é viver em alinhamento com as leis espirituais. Não se preocupe se você está começando agora em relação àquele que já começou mais tempo. Deus ama a todos de igual forma. A sua questão em relação ao que está há mais tempo no reino é simplesmente o tempo. Você vai se aperfeiçoar. A Bíblia diz assim, foi o apóstolo Paulo quem fez esta citação: eu caminho para a perfeição, não que eu seja perfeito. Então ele tinha imperfeições, e quando nós olhamos para a vida de Paulo nós achamos ele perfeito, parece que o homem não tem defeito, mas ele reconhecia que ele tinha falhas, e nós teremos falhas até o último dia. Por quê? Porque nós somos seres humanos e nascemos com ensinamentos errados, aprendemos muitas coisas e nós estamos reprogramando a nossa mente para que a nossa mente funcione como a mente de Cristo. Isto não é da noite para o dia, isto é paulatinamente, é gradativamente. Então não vamos esmorecer, não vamos de forma alguma afrouxarmos, cedermos para este sistema mundial em trevas. Então, leiam Jó, analisa aquela guerra espiritual, veja a forma que foi manifesto o espírito da destruição na vida de Jó. Não precisa, se você quiser ler o livro todo, amém. Mas o que eu quero que vocês foquem neste momento é que em momento algum, o inimigo apareceu, sempre escondido por detrás de situações. É isso que eu quero frisar. Então, nós encerramos aqui a palestra sobre as questões espirituais. Claro que mais para frente nós vamos aprofundar mais, claro, mas isso é uma informação condensada, sintetizada, que você precisa ter em mãos, porque eu tenho certeza que isso está acontecendo na vida de muitos e que nós precisamos resolver este entrave em nome de Jesus. E agora nós vamos passar para o novo assunto que nós vamos começar hoje, e nós vamos estar então dando sequência. Eu acredito que nós não vamos conseguir terminar nessa palestra ainda, mas na próxima, na quarta-feira que vem, a gente vai estar entrando mais neste assunto que eu vou estar tratando aqui com vocês. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre os medos. Os medos também são algo que muitas das vezes eles trabalham corroendo a nossa estrutura aos poucos, e nós nos tornamos pessoas fragilizadas, machucadas e cada vez mais doentes.
E o interessante é que quando uma informação começa a se multiplicar, a informação do medo, ela vai fragilizando, gerando mais medo, que fragiliza mais, que gera mais medo, que vai fragilizando. As pessoas, elas nunca param de co-criarem realidades distorcidas ou realidades positivas. Em todo tempo nós estamos criando, porque a nossa mente não para de pensar um minuto. Em todo tempo pensamentos são subsequentes e eles vão atraindo outros com a mesma semelhança. Isso é neurociência. A neurociência explica que quando você tem um pensamento e por mais de 16 segundos, se eu não me engano, ele já começa a produzir outros semelhantes e aquilo vai tomando uma proporção, vai se ramificando e aquilo vai virando um hábito, e quando a pessoa assusta, ela está com uma linha de pensamento às vezes toda distorcida e prejudicando a si mesmo e aqueles que convivem com aquela pessoa. Isso é um motivo que nós devemos prestar muita atenção, porque um pensamentozinho, ele é uma semente pequena que ele vai atraindo outros e vão gerando mais sementes começam a germinar e aquilo vai se proliferando, vai se multiplicando e vai destruindo e corroendo a nossa estrutura. Eu quero falar algo muito importante nesta noite. É um ditado de Sócrates, é muito importante. Ele diz o seguinte: sob a direção de um forte general, não haverá jamais soldados fracos. E o nosso general, ele é mais do que forte, porque não existe nada além dele. Ele é o nosso tudo. Nele nos movemos e existimos, conforme dizem os poetas. Está no livro de Atos dos Apóstolos. Então nós existimos nele. Ele é o nosso tudo. Ele é o nosso ambiente, ele é o nosso mundo, ele é a nossa estrutura. Em todo o tempo nós vivemos em tudo que a tua voz sustenta. Porque Deus sustenta todas as coisas pelo poder da tua palavra. E nós vivemos numa estrutura sustentada pela palavra. Tudo é Deus sustentando, tudo é Deus que criou, tudo vem dele. Não existe nenhuma fonte a não ser o nosso Deus. Então, em termos de general, nós podemos ter uma tranquilidade muito grande, porque ele é um general muito forte. Não justifica nós sermos derrotados. Por isso nós precisamos nos unir. Quanto mais juntos nós estivermos no mesmo propósito, nas mesmas determinações, nada nem ninguém vai nos paralisar. Eu não estou dizendo particularidades. Cada um tem um sonho diferente. Eu não preciso ter o mesmo sonho que o teu e nem você ter o mesmo sonho que eu tenho. Cada um tem o teu, mas nós temos o quê? Um denominador comum, os sonhos realizados. Então nós batalhamos e cobrimos uns aos outros. Quando você se preocupa com o próximo, Deus se preocupa com você. Então lembre-se disso. O egocentrismo não faz parte do reino de Deus. O reino de Deus trabalha com amor altruísta. É aquele que se oferta, mas nada espera em troca. Porque aqueles que dão presentes esperando algo em troca, que vantagem há nisso, disse o Messias. Já não fazem isso os gentios? Então nós não somos gentios. Nós somos nação eleita, sacerdócio real, povo santo, propriedade exclusiva de Cristo. É uma vida totalmente diferente. Nós somos chamados para fora do sistema. Nós vivemos debaixo de uma reprogramação mental para adentrarmos a um reino que é santo, um reino que é de luz. E esse é o nosso lugar. Não é nas trevas, não é no mundo, não é neste mundo que está em caos. Mas nós estamos vivendo a embaixada de Jesus Cristo aqui na Terra. Então, continuando aqui, eu quero dizer para vocês, viver pela fé é muito mais do que recitar versículos decorados. Quantas vezes nós achamos que os homens de grande fé são homens que têm uma fala eloquente, uma retórica exemplar, e falam bem, e
e são cheios de trocadilhos e versículos decorados e falam com firmeza e tem uns gritos, umas manifestações de emoção, e este é o homem que é cheio de fé. Não, muitas vezes são manifestações meramente aparentes, porque o poder de Deus para o homem de fé é o poder de ser santo. Ser santo é andar nas leis do universo. Este é o poder da fé. E a Bíblia nos ensina exatamente isso aqui em Hebreus capítulo 10, versículo de número 38. Prestem bastante atenção em Hebreus 10, 38. Diz assim: mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Versículo 39. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. Então, aqui nós temos uma fonte de riqueza muito grande. No versículo de número 38 diz assim: mas o justo viverá pela fé. Como que é viver pela fé? Viver pela fé de forma religiosa não é ficar fazendo citação de versículos decorados, ficar somente orando por pessoas, falando de Jesus. Não, viver pela fé é muito mais do que isso. É você provocar uma realidade para viver nela. Assim como Abraão, ele permitiu que o teu sobrinho Ló tivesse, em primeiro lugar, a oportunidade de escolher a sua terra. Após a escolha da terra, ele iria para o lado oposto. Então, como Ló escolheu as cidades das planícies, porque tinha uma aparência de prosperidade, que ele iria se dar muito bem lá, Abraão escolheu a terra em sentido oposto. Que esta terra, na verdade, não era uma terra, um oásis no deserto. Muito pelo contrário, era uma terra árida. Então, se fosse para basear na visão, Abraão estava levando o maior prejuízo. Mas Abraão, ele vivia pela fé. Tanto é que ele é citado aqui no livro de Hebreus. E algumas Bíblias, principalmente a versão Almeida, João Ferreira de Almeida, tem os subtítulos. Aí tem uma que utiliza assim: os heróis da fé. Por quê? Porque Abraão creu e isto lhe foi imputado para a justiça. Então, Abraão, ele não fez caso da terra que ele iria morar, porque a terra que ele iria morar estava dentro dele, em fé, em cima da promessa de que Deus iria abençoar a vida dele, de tal maneira que todas as nações seriam benditas nele. Então, quando se tem um poder desta magnitude dentro do interior de um ser humano, não lhe resta outra alternativa em não se preocupar com mais nada. Então, Abraão, ele se preocupava em andar no altar. Tanto é que em sua trajetória da terra que ele sai até Canaã, na sua trajetória ele constrói altares dedicados ao Senhor. Porque isso estava dentro dele, agradar o Criador. E agradar o Criador era exatamente oferecer um cordeiro que prefigurava o Messias que haveria de vir. Porque ali está o centro de todo o poder da manifestação da glória divina na vida da humanidade. Ali está o nosso tudo, morte e ressurreição. Está o segredo da nossa força e do nosso poder. Então, aí está o altar dedicado, viver em torno do centro. Nós somos
como astros em órbita do Sol. E Jesus é o Sol, é a nossa luz. E nós vivemos não como egocentrismo em torno de nós mesmos. Nós vivemos em torno de Cristo. A nossa órbita está voltada para Jesus. E então, em Jesus, nós vivemos o perfeito equilíbrio, o perfeito ekrateia, ou seja, domínio do poder. E Abraão tinha essa característica no seu interior, tanto é que a tua escolha foi feita de forma despreocupada. Eu dei a oportunidade. Eu não levo vantagem porque eu já tenho tudo. Então eu dou ao meu sobrinho Ló a oportunidade de escolher primeiro aonde ele quer ir. E aonde ele escolher, eu vou para o outro lado. Porque para mim tanto faz. Se eu chegar no deserto, pela minha convicção, ele será transformado em um oásis. Esta é a fé de Abraão. É a fé de que não faz mais sentido ficar olhando para a matéria, porque a matéria ela vem como consequência da desaceleração da energia. E aí ela vai se solidificando, se concentrando, aqueles turbilhõezinhos de energia, eles vão se transformando em matéria, mas continuam sem serem maciças. Sempre quando nós olhamos para um microscópio para analisar um átomo, nós vamos ver concentração de energia. Nós não vamos ver bolinhas como aprendemos nos livros de física, livros de química, e ali tem lá as bolinhas azuis, as vermelhas, e outras bolinhas são os elétrons. Isso é apenas uma ilustração. Então nós sabemos que do mundo quântico vieram todas as coisas. E se nós estamos em Cristo, vivemos pela fé, nós vivemos sabendo que o invisível é mais poderoso que o visível. E quando nós temos essa convicção, pode deixar o Ló escolher a terra primeiro, porque a sua sempre vai manar leite e mel, porque da boca do Senhor o disse. Isto é viver pela fé. Viver pela fé é crer nas coisas que não se veem, mas se esperam. Isto é fé, é convicção. Então, nós temos que viver desta forma, materializando os nossos sonhos e sabendo que os nossos sonhos estão alinhados com as leis divinas. Porque senão nós vamos cair naquele versículo lá de Tiago. Pedi e não receber, porque pedi o mal para se esbanjar nos vossos prazeres da carne. Porque prazer nós temos que ter. Eu tenho prazer na lei de Deus, diz o salmista, e nela medito dia e noite. Eu tenho prazer em festas. Jesus estava presente nas festas. Se nós analisarmos, o povo de Israel fazia várias festas no deserto. Agora, uma coisa é a festa maldita na carne, outra coisa é a festa no espírito. A melhor coisa que tem é reunir os irmãos. Por exemplo, você pode fazer um banquete, um churrasco, você pode nadar, você pode brincar, jogar bola, andar de bicicleta, tem muita coisa sadia, você pode viver todas elas. Isso não tem participação da carne. Carne significa aquele desejo maligno que entrou lá no Éden por causa daquela desobediência de ter comido o fruto que não era para ser tocado, não era para ser comido, e foi feito e entrou a natureza maligna, e então o homem se tornou conhecedor do bem e do mal, e fica essa guerra dentro de nós. Mas nós já vencemos, porque já passamos pelo Calvário juntamente com Cristo, conforme disse Paulo. Eu, portanto, fui crucificado com Cristo, e logo já não sou mais eu quem vivo. E este viver que vivo agora neste corpo, vivo para o Filho de Deus que por mim se sacrificou. Então, esta é a nossa vida. Esta é a nossa fé. Então nós temos que ter a fé que Abraão conseguiu. Tudo isso porque ele passou por uma reprogramação mental. Então nós não devemos carregar nas nossas vidas mais o medo, porque o amor lança fora todo medo, diz a Bíblia. O amor lança fora todo medo. Por que eu não vou seguir o conselho do meu querido apóstolo João, que diz: o amor
lança fora todo medo. Porque quando nós vivemos no amor, nós vivemos como deuses, que somos filhos de Deus, porque Deus é amor, e amor é o poder que fez tudo. O amor trouxe todas as coisas à existência. O amor se sacrificou por nós para que nós viéssemos a ser felizes e termos a vida eterna por crermos no Messias. Então, o amor é tudo. Então, quando nós estamos no amor, não tem preocupações, não tem medos. Nós precisamos abandonar os nossos medos, porque os medos são os entraves da vida. Quem vive com medo depositou a sua fé no fracasso. A fé negativa também é um tipo de fé. Mas como assim? Porque quando você tem medo, você está dando crédito àquela situação. Eu tenho medo de pegar esta epidemia, essa pandemia, esse negócio me contaminar e eu não posso fazer nada se isso me pegar. Então você tem a fé que aquilo ali vai te destruir. Você tem essa fé. E aí vai se cumprir o que diz lá no livro de Provérbios. Assim como ele pensa, assim ele é. Então nós temos que viver uma vida dinâmica e inteligente. Eu não vou pegar essa porcaria desse vírus, mas eu também cuido da minha imunidade, me alimento bem. E aquilo ali, quando bate na pessoa, ela está preparada por Cristo, bate, tem várias pessoas eu já vi que nem sintoma ele teve. Por quê? Porque ele estava preparado. Então, como ele estava preparado na sua fé, automaticamente refletiu no seu corpo, as suas inspirações foram correspondidas, ou melhor dizendo, operaram em ressonância com a vontade do Espírito Santo, ele automaticamente foi levado a se alimentar com as proteínas, com as vitaminas, com sais minerais, com todas as coisas de forma correta, e automaticamente o teu corpo se tornou blindado em relação àquela virose. Então, toda aquela realidade, tudo que foi acontecendo foi cooperando para o bem daqueles que amam a Deus e que hão de herdar a sua salvação. Então, quando você vive sem medo, você não deposita no medo a sua fé no fracasso, automaticamente você vive bem. E quando você vive bem, você pode observar, o teu estado mental não lhe permite o fracasso. Porque você vive por aquilo que você acredita. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, agitada e impelida pelo vento. Não suponha que essa pessoa alcançará alguma coisa de Deus. Tem muita gente, meu Deus do céu, está no meio da congregação, mas você fala no demônio e sai correndo. Se fala num negócio, uma doença e tal, que pessoa é perigoso pular na piscina de álcool e ficar com o snorkel lá dentro respirando para poder não ser contaminado. Então, aonde está a nossa fé? Claro que nós devemos ter todo cuidado, devemos usar equipamento certo, se vai tocar em alguma coisa, usa uma luva. Claro, isso aí não tem problema nenhum. Mas ficar morrendo de medo, embalsamado no álcool para poder não pegar nada, é perigoso, visa atravessar o álcool e acertar ele lá atrás. Eu vi pessoas usando várias coisas e não adiantou. E muitas pessoas se foram, infelizmente. É uma situação muito triste. Mas o que eu quero salientar nessa noite é que nós podemos viver pela nossa fé, sim. Podemos. Está escrito. Vamos nos aperfeiçoar nisso. Pastor, eu não tenho fé. Se você está pensando dessa forma, eu te parabenizo nessa noite. Porque o primeiro passo para o sucesso é o reconhecimento. Quando nós reconhecemos, Deus estende as mãos. Quando nós nos justificamos, Deus vira as costas, porque nós não precisamos dele. Os doentes precisam de médico, os sãos não. Então nós temos que reconhecer as nossas fraquezas, nossos pontos fracos e trabalharmos isso, porque enquanto nós não vencermos os nossos obstáculos, ali está o nosso limite. Existem 6 inimigos poderosos que têm fragilizado toda a humanidade. Eu vou ler um por um aqui.
medo da pobreza, medo da morte, medo da doença, medo da perda do amor, medo da velhice e medo da crítica. Estes medos são como a maresia corroendo a estrutura de ferro. Vai corroendo, que fragiliza tanto que uma hora ela vai ruir. E grande será a destruição. São 6 medos. 6 medos que são muito perigosos. Claro que existem outros. Tem pessoas que têm medo até da sombra. Mas no caso, esses 6 medos, eles atormentam grande parte da humanidade. E muitos perdem o sossego, perdem a vida abundante, perdem o sono por causa desses 6 medos. O medo, porém, é apenas um pensamento na mente. Isso significa que temos medo dos nossos próprios pensamentos. Joseph Murphy disse isso. Então, o medo é um pensamento. E quando nós estamos ali morrendo de medo, nós estamos temendo aquilo que pensamos. Então, a minha sugestão nessa noite é: pare de pensar no medo e comece a pensar no seu sucesso. Comece a pensar você triunfando, despedaçando os inimigos da sua alma. Comece a sonhar com coisas boas. Comece a pensar em coisas que vão te dar esperança. Conforme disse o profeta Jeremias em Lamentações: quero que me tragam à memória as coisas que me dão esperança. Chega de notícia de fracassado, chega de notícia de morte, chega de notícia de desgraça, fica alimentando e remoendo aquilo ali, aí na hora que vai dormir, o subconsciente cheio de lixo do terror começa a trabalhar na matriz divina, conforme foi explicado em outras palestras. É noite de decisões. Nós devemos saber para onde vamos, conforme o profeta Elias. Se é Baal, segui-o. Se é o Senhor, segui-o. O que vocês vão fazer essa noite? Então, esta é a pergunta de Deus para nós. A quem nós daremos crédito? A quem nós entregaremos a nossa vida? Porque é simples. Viver a vida do mundo não precisa esforço. É muito fácil. Nós vamos viver segundo os conselhos do mundo. Se está com medo é medo. Se está com terror é terror. Se está em momento de pandemia é pandemia. Se é momento de pobreza é pobreza. Enfim, vamos ser soprados por toda sorte de ventos. Agora, viver com Cristo é diferente. Aí nós estamos literalmente anexados à sua parábola. Ou melhor dizendo, à sua metáfora. O homem prudente é aquele homem que ouve as minhas palavras e a pratica. Ele é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram os ventos, as tempestades e deram contra aquela casa, mas ela não caiu porque estava alicerçada na rocha. Aonde você vai estabelecer os teus alicerces nesta noite? Na areia, aonde grande será a destruição? A areia prefigura as informações do sistema mundial em trevas. Ali é areia, e eu vou dizer até mais, é movediça para poder destruir mais rápido. Ou nós vamos estabelecer a nossa convicção, a nossa vida, nas informações do reino, que o próprio Messias, o Verbo divino está dizendo, a voz de Deus está falando. Se nós vivermos na sua palavra e a praticarmos, nós seremos semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, os problemas do mundo não vão nos atormentar. É noite de decisões. É noite de você refletir. É noite em que você deve pensar: aonde eu quero colocar os meus pés? Como eu quero viver daqui para frente?
Porque eu escuto as palavras que são anunciadas no meio da congregação, eu até fico emocionado ou emocionada, eu até sinto entusiasmo, eu até me alegro, mas quando eu vou embora eu vejo, isso não é bem assim. Isso não é assim, porque senão eu vou acabar pegando esse negócio. Se eu ficar assim, de repente eu vou acabar empobrecendo. E não, eu não acredito que seja desse jeito. É a sua escolha, é a sua vida. Ninguém vai te tirar o direito do livre-arbítrio. É você e você. Deus já fez a parte mais difícil. Ser torturado e moído por nossa causa. Assumir toda a culpa e carregar ela sobre o seu próprio corpo por causa dos nossos pecados. E ainda ressuscitar, provocando então um momento de transformação na vida de toda a humanidade. Aliás, de todas as pessoas que quiserem. Pois a conta está paga para todos, mas nem todos querem a conta paga. Então, essa noite é noite de nós meditarmos nisso. Ou nós largamos os nossos medos, ou os nossos medos nos destruirão. Eu vou paralisar aqui essa palestra porque tem mais coisas que vamos ler, que vamos estar aprofundando, mas senão vai ficar uma palestra muito grande e isso não é bom para o nosso aprendizado. Então eu deixo aqui de coração o meu desejo e a minha oração, que é que todos vocês tenham uma vida abundante e que nós estejamos juntos, caminhando para frente. Juntos porque fazemos parte do mesmo reino. Às vezes nem sempre estamos juntos no mesmo local, mas na verdade nós estamos juntos nas regiões celestiais. Então, eu deixo aqui um grande abraço, que estejamos orando uns pelos outros. Preocupe-se com a vida do teu irmão, com a minha vida, ore por mim, pode orar por mim, que eu recebo mesmo. Eu estou sempre orando por todos vocês e que Deus abençoe a cada um de nós essa noite. Deixo um grande abraço e até a próxima quarta-feira.